É isso que está por trás. Racismo. Tem nada de espiritual, tem nada. A nossa guerra contra as religiões afro-brasileiras é muito mais uma guerra de raça do que uma guerra de religião. Porque a gente não tem esse mesmo ímpeto com os mormons. Os mormons são brancos, loiros, olhos azuis. E crescem mais do que as igrejas de matriz africana do país e ninguém fala nada. Mas eles não são inimigos, porque brancos, jovens, verdes, azuis não podem ser nossos inimigos. Eles estão na nossa formação. Preto não pode. Pobre não pode. Gay não pode. Então, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente vê, voltando ao texto que eu li lá no começo, quando Jesus se identifica como os marginalizados, os excluídos, é com esse pessoal que ele está se identificando. E o padrão, e aí o que eu acho mais curioso e mais temeroso desse texto que eu li no começo, é que o padrão de Jesus para dizer: vinde benditos do meu Pai, não é a confissão de fé. É a prática da fé na relação com os excluídos. Você acolheu? Você acolheu o homossexual? Você deu lugar de honra ao negro? Você acolheu o que estava doente? Você foi o preso? O preso? Bandido bom, bandido morto, né? Não, o preso com Jesus é aquele que a gente tem que visitar. Não é o que a gente tem que torcer para que ele morra. São esses que Jesus usa como exemplo dele mesmo. E ele vai passando. Quando vocês fizeram qualquer coisa para esses, aquele era eu. Era a mim que vocês estavam fazendo. Então, quando você rejeita o homossexual, quando você rejeita o negro, quando você rejeita o pobre, quando você rejeita o bandido, porque bandido bom é bandido morto, entre outras coisas, é a Jesus que você está rejeitando. Isso tem tudo a ver com direitos humanos. A igreja, principalmente a igreja cristã, que tem isso como base da sua fé, ela deveria ser vanguarda na questão dos direitos humanos. A igreja deveria estar liderando o projeto de direitos humanos no Brasil. E para nossa vergonha, é exatamente a bancada que se diz evangélica que está atrasando a questão dos direitos humanos no Brasil. Se ela pudesse, ela tirava todos. Porque é isso que interessa ao projeto de poder. Porque o projeto de poder, ele passa por várias coisas, entre elas a culpa. A culpa é o grande aliado desse projeto de poder. Esse pessoal é pecador, eles têm que sentir que eles estão culpados no cartório. Só quem tem poder de aliviar o pecado é a gente. Então, vem pecado, traga a sua oferta, esse pecado a gente resolve depois. Bom, entre outras coisas, era isso que eu tinha para compartilhar e queria abrir perguntas, colocações, para que a gente pudesse dialogar mais sobre isso, porque isso aqui eu poderia ficar falando, gente. Tem coisa para falar aqui, é meia-noite, depois a gente volta amanhã e ainda tem mais, porque é tanto absurdo que a gente vê. Por exemplo, essa semana foi votado um projeto lá na comissão especial, onde a igreja ela tem prerrogativa de questionar a constitucionalidade dessas medidas. É absurdo isso. Absurdo. E aí faz a igreja, daí pergunta o seguinte: qual igreja? Qual vai ser o parâmetro? Quem é que vai definir o que é igreja e o que não é? Quais são as igrejas que poderão? Qual é? Entendeu? Tem um monte de coisa nessa história que fica encoberta e que acaba virando uma balbúrdia. Porque aí o cara, qualquer igreja é igreja. Aí qualquer igreja pode questionar
a constitucionalidade de uma lei. A igreja não era preocupada com isso. Ou seja, era para estar preocupada com isso, mas nas suas devidas proporções e locais para isso. Ela deveria participar das associações, ela deveria estar discutindo leis, mas discutindo de forma madura, não dessa forma discutindo imbecil que a gente tem feito até hoje. Então, assim, são essas coisas que vão passando, e aí está toda a família que cai, a igreja tendo prerrogativa para. Aí agora está tendo a aposentadoria de missionário, para virar projeto de lei. Porque a igreja não paga, na verdade, né? Esse é o problema. A igreja nunca pagou como deveria aos seus pastores, porque ela não tem. Então, assim, aí, para comentar isso, porque o que acontece é o seguinte: a maioria dos pastores, quando aposenta, morre porque não tem mais o que fazer na vida. Ele não tem plano de aposentadoria, porque não é reconhecido, não pagou o INSS. Então, o negócio é bem esquisito. Ou tem aqueles pastores que eu já vi muitos que o cara ganha 20 salários, né? Ele declara né? E como ele recebe meio, né? Assim, entre aspas, como autônomo, então ele pode declarar o que ele quiser para título de INSS. O cara paga um só, mas ele, quando ele aposenta, ele vai aposentar esse mesmo só. Então o negócio é bem complicado. Aí o cara quer pegar projeto de lei para aposentar missionário. Quer dizer, o missionário não é prerrogativa do Estado, é prerrogativa da igreja. Não adianta, a gente está misturando tudo. A gente está, ou seja, o Estado laico está passando longe. Cada vez mais querendo transformar o Brasil numa espécie de talibã evangélico. E, gente, o que vem por aí ainda é pior que isso. Se a gente não se levantar, se a gente não começar a confrontar isso, e aí, graças a Deus, alguns evangélicos já têm se levantado, já tem, recentemente, foi aquele abaixo assinado de líderes evangélicos pedindo a renúncia do Cunha, porque é uma vergonha. Porque ele está lá, gente, e ele se diz representante dos evangélicos. Então é hora da igreja também levantar e começar a levantar a voz e dizer: não nos representam, esses caras não têm nada a ver com a gente. Esses caras não têm nada a ver com o Evangelho, eles que falem a partir deles mesmo. Acho que não usem o nome dele do Evangelho. Ninguém pode usar. Ninguém pode. Vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, tem um microfone que está à disposição aqui. Quem quer colocar alguma coisa, pode fazer uso do microfone. Oi? Eu achei bacana as menções, a parte da igreja, dos caras lá, a igreja começou a aplicar esse negócio de matar bandido, prender, etc. Só que você nunca vê essa associação à igreja, porque isso não é vendido como associação à igreja. Inclusive na internet, por exemplo, você vê que a única associação que eles fazem com a igreja de educação agora é aquela da proibição do aborto, né? Que a igreja, quem está lá se pronuncia pró-vida e que através da proibição do aborto eles estão sendo pró-vida e ao mesmo tempo eles estão pronunciando seus leis de matar o indivíduo, de proibição da baixa etária, etc. E isso não é ser pró-vida, né? Isso é ser pró-parte. Bom, ele falou sobre a questão, e é verdade. O mesmo pessoal que defende, que é contra o aborto, é a favor da pena de morte. Né? Ou seja, a vida para eles é só de bebê e não de bandido, e não de adulto. Né? Alguém já falou que eles não são a favor da vida, eles são a favor do nascimento. Eles são a favor que nasça. Se não vai ter qualidade de vida, se é fruto de um estupro. Gente, a questão do aborto é muito mais delicada do que a gente imagina.
A gente vive num país que a mulher estuprada, ele ficou grávida, até então a lei garantia que ela poderia ter. Agora estão querendo acabar com isso. Ou seja, ela é obrigada a ter o fruto de um estupro. Deus sabe como vai ser criada essa criança. Ela não vai ser amparada muitas vezes, ela vai ser. Ou a mãe vai dar um jeito de abandonar quando nasce, sei lá, é muito mais complexo do que isso. E até a questão do aborto, pelo aborto, e aí vamos ficar bem claro isso, por isso que eu falo que a questão da laicidade do Estado é fundamental. Aquilo que eu entendo como fé não pode se valer sobre o Estado. O Estado lida com os cidadãos. O Estado lida com gente que está sob o Estado. Eu não posso colocar a minha convicção religiosa e impor sobre alguém que não tem a mesma fé que eu. Tudo bem, você acha que a vida ali é algo divino, que deve ser conservado, beleza. Então, se você sofreu um estupro, você não tem a gravidez, mas você não pode obrigar outro que não tem a mesma fé que você a fazer isso. É isso que deveria ficar bem claro para a gente. Eu não posso impor a minha fé sobre o Estado. Eu não posso impor a minha fé sobre quem não tem essa mesma fé que eu. Eu posso até discutir, posso tentar convencer a pessoa, ir lá conversar com ela, não faz isso, tal. Mas aí é uma questão da fé, eu não posso impor. Se a pessoa quer praticar o aborto, que pratique. E aí entra assim nas estatísticas de morte das mulheres que praticam o aborto no Brasil. E aí isso é assim no caso de saúde pública. E como resolver isso? Através do atendimento pelo SUS para as mulheres que querem abortar. Então, isso é uma questão de justiça. E a gente deveria lutar pela justiça. O casamento igualitário, mas eu não acho, porque a Bíblia legal, cara, você pode não achar. Mas é o direito constitucional deles. Eles não precisam ter a mesma fé que você. Eles têm que ter o direito, sim, de serem tratados como família. Eles têm que ter o direito, sim, de se casarem, de fazerem o que quiserem com a vida deles, porque a vida é deles. Eu não posso impor a minha fé sobre eles. Por que isso é fundamental? Porque é a laicidade do Estado que pode salvar até a própria igreja no futuro. Porque quando alguém quiser, não quer, estou dando aqui um exemplo absurdo, mas, por exemplo, se que a gente fala, o casal gay vai querer obrigar a igreja a fazer o casamento. É exatamente a laicidade do Estado que me dá o direito de, como igreja, não fazer. Estão entendendo? Exatamente, porque o laico não quer dizer ateu. Laico quer dizer que cada um